Pessoal, tudo bom? Eu sou a Laura, CEO e cofundadora da Neofin, e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema muito importante: como cobrar mensalidades escolares atrasadas. Hoje a gente vai passar aqui por alguns temas muito importantes relacionados a isso, tá? Começando com por que é tão comum que pais em geral atrasem as mensalidades escolares. Depois, como que você pode garantir uma régua de cobrança efetiva para a sua escola e ter uma política de cobrança que efetivamente funcione. Depois, qual a dinâmica de lembretes, que pode ser a ideal aí para sua escola, as melhores práticas que a gente vê no mercado para que você consiga adaptar tudo isso para sua realidade. Depois a gente vai falar um pouquinho de protesto para as escolas, que ainda é um grande tabu. E por fim, vou te contar sobre como a Neofin pode ajudar aí a sua escola a receber mais, ter um retorno mais efetivo, sempre mantendo ali o respeito e o bom relacionamento com os pais, e com os clientes de vocês. Então, primeiro, por que é tão comum que a gente veja mensalidades em atraso em escolas? Se a gente olha para os dados, a gente vê que em escolas particulares aí de um tamanho médio, a gente tem mais de 26% das mensalidades que são pagas com atraso, tá? E se a gente olha ali para empresas, para escolas, empresas um pouco menores, esse índice pode chegar até 40% ou 50%. Assim, é um problema realmente muito grave. E aí, o que acontece, Por que esses atrasos são tão comuns? Tem alguns fatores que impactam essa dinâmica, O primeiro é que, quando tem algum aperto de fluxo de caixa e tudo mais, os pais, eles tendem a atrasar um pouco a mensalidade escolar, porque eles sabem que não é possível, você simplesmente expulsar o aluno. Existe toda uma lei aí, que protege os pais e o direito à educação dos alunos. Então, mesmo que exista o atraso, não é algo que vai ter ali uma consequência imediata para eles, Então, esse é um motivo, Mas isso, ao mesmo tempo, é algo que pode ser super contornado com uma boa conversa, com renegociações, com uma regra de cobrança efetiva e, em último caso, com algumas medidas um pouco mais drásticas. Mas, além disso, a gente tem o fator também de desorganização das próprias escolas, tá? Então, a gente sabe que nesse ambiente de escolas e de colégios é muito comum que não exista uma organização financeira adequada. Que as contas sejam assim um pouco aleatórias, que não tem ali uma disciplina mesmo para essa parte do financeiro e das cobranças especificamente. E é sempre melhor prevenir do que remediar, Então, o quanto você conseguir antecipar e garantir que os pais estão organizados para honrar com aquele compromisso, melhor. Então, esses são alguns dos motivos. E daí, o que você pode fazer? É muito importante que você consiga construir uma regra de cobrança efetiva. Então, aquela história de, putz, não, venceu, quando o pai vier aqui na escola, ele paga. Isso não funciona mais. A gente precisa se atualizar, precisa trazer as tecnologias para nos ajudarem. A tecnologia realmente para agir a nosso favor, para reduzir o trabalho operacional, para melhorar o retorno do seu colégio, para melhorar o fluxo de caixa aí da sua escola. Então, o que a gente recomenda muito é realmente ter essa régua de cobrança. E o que é essa régua de cobrança? Basicamente, você estabelecer periodicidades de comunicação com aqueles pais via múltiplos canais, e com mensagens e tons de voz específicos. Então, você vai conseguir ali efetivamente se comunicar de acordo com o perfil daquele pai. Então, isso é muito importante, assim, que você mantenha essa constância de comunicação. E aí, o que acontece? Muitas escolas acabam não tendo isso porque acham que vão ser agressivas ou que vão incomodar, Mas a grande verdade é que isso é um tabu, Você cobrar a mensalidade não é agressividade, Você garantir que a escola vai continuar educando com qualidade, que vai ter os recursos necessários para oferecer o melhor serviço do mundo para os alunos que estão lá, Então é essencial que se quebre um pouco esse paradigma, de que cobrança é agressiva. E além disso, a cobrança ela não precisa ser agressiva. Tudo depende do tom de voz com que você vai se comunicar, da maneira, Então, obviamente que um cliente que é fiel, um pai que é fiel ali, que paga todo o mês certinho, você não precisa ficar cobrando ele, mandando 1000 mensagens antes do vencimento. Enquanto outros que sempre atrasam, é bom você enviar uma mensagem antes do vencimento, até para que ele consiga se organizar. É muito importante, assim, que isso realmente faça parte aí da rotina financeira das escolas, porque senão os atrasos eles acontecem, eles são inevitáveis. Então é muito importante ter essa rotina, essa disciplina de cobrança, de lembrete. Você pode até ter um tom mais suave, não falar efetivamente a palavra cobrança, mas só um lembrete, só um aviso. Esse tom de voz ele pode ficar mais agressivo conforme os dias de atraso vão aumentando.
e se aquele pai não responder. Depois, o terceiro tema que a gente vai tratar aqui, que é como deveria ser a sua cadência de comunicação. Né? Aqui na Neofino, você consegue personalizar ela do jeito que você quiser. Mas a gente tem algumas regrinhas aqui, né? Então, a gente consegue sim segmentar por perfil de cliente. Então, né, você vai ter ali o cliente fiel, que você não vai precisar ficar mandando muita mensagem. Você vai ter o cliente que não tem intenção de pagar, que é um caso mais queixo, que você vai ter que ter ações mais duras. Mas falando ali do universo, né, de pais que estão ali no meio, entre essas coisas, o que a gente recomenda? A gente recomenda sempre ter um lembrete, ou até 2, antes do vencimento da mensalidade, para que o pai consiga se organizar, né? Porque é muito comum você saber que tem algo ali que vai vencer, mas acabar empurrando com a barriga, não olhar para aquilo direito, e daí chegou no dia, se perdeu e não pagou, né? Então é muito importante ter esses 2 lembretes antes do vencimento, principalmente por WhatsApp. A gente tem visto cada vez mais, principalmente para pessoas físicas, o WhatsApp é uma ferramenta de cobrança muito poderosa, né? E que é essencial que você tenha ele como uma das ferramentas aí do seu colégio. E, obviamente, de maneira automática, né? Ficar mandando o lembrete manual 1 a 1. Isso daí, assim, pelo amor de Deus, não faz mais sentido, né? É quase um pesadelo. Então, o WhatsApp é muito importante. A gente vai ter ali a recomendação do lembrete também no vencimento, em uma cadência que ela vai ser constante após o vencimento. Então, normalmente, 2 dias depois do vencimento já vai um lembrete, 5 dias mais um, 10 dias mais um, 15, essa sequência ela vai continuando. E daí vai depender um pouco da interação, né, da taxa de resposta que você vai ter dos pais. Você pode adequando essa régua ao longo do tempo, mas é importante ter essas fundações. Então, ter o preventivo, ter o vencimento e ter uma cadência constante após o vencimento, né, e que isso é impossível de fazer humanamente, né, a gente precisa da tecnologia para ajudar nesse sentido. Depois, próximo tópico é sobre o protesto. O protesto ele ainda é um tabu para muitas empresas e para muitas escolas, mas é importante que vocês saibam que é um direito da escola. Então, se o pai não pagou em dia, né, se ele já foi comunicado, já enviou vários lembretes de cobrança e tudo mais, é um direito da escola, sim, protestar aquele título para receber. Né? Afinal, a escola precisa desses recursos para também conseguir oferecer o melhor serviço ali para o aluno. Né? Por mais que seja realmente um tópico sensível, porque a gente está falando de educação, né, que é um direito básico, né, de qualquer ser humano, mas se o compromisso não for honrado, é um direito da escola também conseguir, né, seguir com as ações para que receba os valores. Então, o protesto é uma medida extremamente efetiva, que se você hoje ainda não tem como política aí no seu colégio, a gente recomenda. Né, obviamente não é um protesto para tudo, né, para 10 dias de vício já vou processar, não. A gente recomenda, principalmente para colégio, que você espere pelo menos 30, 60 dias ali da data de vencimento para seguir com o protesto, mas ele tem uma taxa de efetividade muito interessante, tá? Então até 30 dias é mais de 55% de que é recuperado, né, de tudo que é enviado para o protesto, até 60 cai um pouco, mas assim, ainda assim é uma medida muito, muito efetiva. Então a gente realmente recomenda. E aí, assim, esquece a burocracia do protesto do passado, que você tinha que ir no cartório fisicamente, fazer as coisas. Aqui na Neofin, a gente consegue digitalizar todo esse processo, toda a burocracia e todo o fluxo que acontece após o pagamento também. E por fim, eu queria te contar um pouco sobre como a Neofin pode ajudar o seu colégio a ser muito mais eficiente, a receber mais e a garantir que vai ter menos trabalho operacional aí para o seu time. Então a gente vai conseguir te ajudar a montar toda essa régua de cobrança que eu comentei, você vai conseguir personalizar por perfil de cliente. Então, exatamente o que eu comentei aqui, né? Você vai conseguir ter clientes fiéis que você não incomoda tanto, depois clientes desorganizados que se enviam lembrete antes do vencimento, depois clientes com fluxo de caixa mesmo mais apertado, né, que tem problemas de fluxo de caixa, você vai conseguir ter uma sequência cadenciada aí depois do vencimento, possibilidade de renegociação, você pode oferecer para ele também. Até aqueles casos mais críticos, você vai precisar seguir ali com uma notificação judicial, né, e até o protesto e a negativação. Então, todas essas regras você consegue ter na Neofin. A gente consegue integrar com o seu sistema de gestão, né, com o seu ERP hoje, que é o sistema que você utiliza ali para fazer a gestão do colégio ou para fazer o faturamento. A gente consegue fazer essa integração para garantir que o fluxo de informações flua perfeitamente. Você vai conseguir também implementar a nossa inteligência artificial para o WhatsApp. A gente tem um agente para o WhatsApp que ele vai responder dúvidas básicas do seu cliente, mas vai conseguir interagir, né? Vai conseguir ali mandar a segunda via de boleto, responder dúvidas básicas, tudo mais, para que você só precise mesmo de um humano ali fazendo aquela operação, caso seja realmente necessário, caso a IA não consiga resolver aquele problema. E além disso, a gente vai ali te trazer um portal de renegociação, então você vai conseguir fazer campanhas de recuperação de valores que vocês têm em atraso, né? Vai conseguir fazer
já propostas de renegociação para esses devedores com parcelamentos e tudo mais. E você também com a Nelfin vai conseguir ter um CRM de cobrança, para que o seu time consiga registrar e acompanhar todo o relacionamento com cada pai, né? Do que foi negociado, o que foi acordado e tudo mais. Acho que queria finalizar aqui falando que, putz, se a sua escola está fazendo cobrança de maneira manual, assim, por favor, venha nos conhecer. Tenho certeza que a gente vai te surpreender, vai ajudar muito aí a sua escola a ir pro próximo nível em termos de gestão financeira, em termos de cobrança, né? E aí você vai ter ali realmente um retorno muito interessante para sua área de cobrança. Vai ter mais caixa entrando na empresa, né? Então a sua área de cobrança vai deixar de ser um processo moroso, operacional, manual e desgastante, né? Que pode até contaminar ou prejudicar o relacionamento com o pai, para ser um ciclo virtuoso, né? Que vai cadenciar ali as mensagens, que vai ajudar os pais a se lembrarem antes do vencimento para que eles não atrasem, e caso atrase vai propor renegociações, tudo isso. Então, assim, deixa o convite para vocês virem conhecer a Nelfin. Só entrar no nosso site ali, falar com o nosso WhatsApp, que a gente já vai agendar uma reunião para você se fizer sentido, tá? Só para saber de algumas dúvidas ali básicas para direcionar mesmo. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Até a próxima!